Pessoal, estamos de volta com mais um bloco, mais um vídeo nosso aqui. E esse para encerrar por essa semana. Nós vamos deixar a separação de poderes para a próxima semana. Então vamos lá. Então eu falei para vocês que nós temos a democracia direta, que é aquela em que o povo exerce o poder, né? Ele toma as decisões, não por meio de seus representantes, mas diretamente. Tivemos um modelo desse na Grécia Antiga. E temos o modelo mais próximo disso, hoje em dia, na Suíça. Falamos da democracia representativa, que é aquela que se dá somente através de representantes. Esta democracia é minoritária nos ordenamentos jurídicos do mundo inteiro. Quase todos os ordenamentos jurídicos dos países democráticos, né, daqueles que são realmente democráticos, em que o povo participa das decisões políticas, participa da construção política do Estado. Na quase totalidade desses estados, na totalidade, podemos dizer, desses estados, há mecanismos de participação direta. Então, nas democracias representativas que possuem mecanismos de participação direta, elas são classificadas não como representativas, mas como semidiretas ou participativas, como é o nosso caso, como foi adotado pela nossa Constituição de 88. Muito bem? Quais mecanismos são esses, né, que estão previstos na nossa Constituição? Bom, a característica, a qualidade de cidadão, no sentido estrito, daquele que tem título de eleitor e que, portanto, pode participar ativamente e passivamente das decisões do Estado, ativamente votando, escolhendo seus representantes e sendo votado, né? Esses cidadãos, além do exercício do direito de sufrágio, do direito de voto, da escolha de seus representantes e de se candidatar a algum cargo público, a esses cidadãos são permitidos mecanismos de participação direta nas decisões do Estado. Quais são os principais mecanismos que nós possuímos? Eu vou falar dos principais, existem outros, mas eu vou trazer para você os principais que são trazidos pela doutrina, tratados pela doutrina, como aqueles que caracterizam a nossa democracia como uma democracia semidireta e participativa. Muito bem, o primeiro deles é o plebiscito. O que é um plebiscito? Plebiscito é uma consulta popular. Uma consulta popular prévia, realizada anteriormente à prática de um ato administrativo ou legislativo. Então, consulta-se previamente a população: olha, o que vocês acham disso? Nós concordamos. E aí, então, parte-se para a elaboração do ordenamento que vai tratar daquele assunto. Nós já tivemos isso no Brasil? Sim, nós já tivemos. Quando? Nós tivemos um plebiscito que está previsto lá no ADCT. O que é a ADCT? A ADCT é uma parte da Constituição que está lá no finzinho dela, que trata dos atos das disposições constitucionais transitórias. Eu vou dar uma lidinha para vocês, deixa eu só encontrar aqui o artigo do ADCT, para que vocês possam verificar como nós tivemos um plebiscito aqui no Brasil em 1993. Espera lá, estou chegando lá. Lá na DCT estava previsto que a gente poderia, como de fato a gente pôde, escolher entre a forma de governo monarquia constitucional ou república e entre sistema de governo presidencialismo e parlamentarismo. Eu cheguei lá. Então vamos lá. Está lá no artigo 2º do ADCT. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma república ou monarquia constitucional e o sistema de governo parlamentarismo ou presidencialismo que devem vigorar no país. Muito bem, nós tivemos esse plebiscito? Tivemos.
Bom, professor, mas por que ele é um plebiscito? Por que ele é uma consulta prévia? Olha só que interessante. Quando foi da Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos umas discussões intermináveis sobre o que deveria constar ou não na Constituição. E aí chegou-se à conclusão que a Constituição seria feita daquela forma, como já estava mais ou menos estabelecida, e que depois de 5 anos da sua promulgação, nós teríamos a realização de uma revisão constitucional, que é uma alteração da Constituição de uma forma mais simplificada do que a que hoje acontece com a emenda à Constituição, que é bastante dificultosa, né? Hoje, para se alterar a Constituição, é um procedimento bastante dificultoso, que está previsto lá no artigo 60. No artigo 3º do DCT está prevista a revisão constitucional, que deveria acontecer 5 anos após a promulgação da Constituição. Ou seja, uma alteração bem mais simples. Para quê? Para se adequar, justamente para se adequar à Constituição, eventualmente se adequar à Constituição, após esse plebiscito. Só que nesse plebiscito, o povo escolheu que nós deveríamos continuar como uma república, como forma de governo, e também como presidencialismo, como sistema de governo. Então, na realidade, esta revisão ela perdeu um pouco da sua razão, mas ela foi realizada. Ela foi realizada. Não trouxe transformações significativas para a Constituição, mas foi realizada. Muito bem, então nós tivemos aí um plebiscito. Porque se o povo tivesse escolhido, por exemplo, a forma monárquica e o sistema parlamentarista, nós teríamos que fazer uma grande alteração na Constituição, e essa grande alteração seria feita nesta revisão. Então foi uma consulta prévia. Olha, vocês querem o sistema parlamentarista ou presidencialista? Forma de governo republicana ou monárquica? Se houvesse alguma alteração daquilo que já estava definido na Constituição, a revisão viria para fazer essa alteração. Então a consulta foi antes da revisão. Muito bem? No fim, nós não tivemos alteração nenhuma do sistema e nem da forma de governo, e, portanto, o plebiscito, embora uma consulta prévia, não precisou desta alteração da Constituição. E o referendo? O referendo também é uma consulta popular, mas é uma consulta popular posterior a um ato administrativo ou legislativo. Nós tivemos isso? Tivemos também. Quando nós tivemos? Nós tivemos em 2005. Em outubro de 2005, nós tivemos um referendo sobre a Lei 10.826 de 2003, que tratava do Estatuto do Desarmamento. Né? Então, existia um dispositivo lá, um artigo previsto nesta lei que dizia o seguinte: é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. Muito bem. Aí a maioria do povo decidiu que este artigo não deveria constar da lei, como de fato não constou. Então esta proibição de comercialização de arma de fogo e munição foi derrubada por este referendo. A lei já existia essa previsão no artigo 35, e o povo disse: não queremos esta redação, este artigo 35. Tá? Então a consulta é posterior, claramente, né? Bom, além disso, nós temos a possibilidade de iniciativa popular. Eu vou voltar na Constituição aqui, lá no artigo 61 da Constituição. O que significa iniciativa popular? Significa que o povo pode propor um projeto de lei. Pode propor um projeto de lei que dá, apresentando um requerimento perante a Câmara dos Deputados. A previsão está no artigo 61, está chegando lá. Parágrafo 2º. Diz lá. O artigo 61 diz o seguinte, caput: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. E aí vem o parágrafo 2º e diz o seguinte: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então precisa ter 1% do eleitorado nacional, mas não é só isso, ó. Distribuído pelo menos por 5 estados. Então precisa ter 1%, mas esse 1% tem que estar presente no mínimo em 5 estados da federação. Com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Tá? Então não posso pegar só um eleitor de um estado, de 4 estados, e pegar todo o resto do estado de São Paulo. Não, tem que ter no mínimo 0,3% dos eleitores de cada um desses 5 estados, no mínimo, da federação, e tudo isso deve dar, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, para a apresentação de projeto de lei perante a Câmara dos Deputados. Nós já tivemos projetos de lei de iniciativa popular? Já tivemos vários. Não muitos até, mas alguns. Nós tivemos um exemplo, é a lei da ficha limpa. Mas tivemos outros. Tivemos um que tratava de crimes hediondos, que foi uma iniciativa daquela diretora de novela, que a filha foi assassinada, acho que Glória Pérez, uma coisa assim. E que apresentou, colheu assinaturas e conseguiu apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. E tem outros também. Tem um relacionado ao sistema financeiro de habitação, enfim. Todos esses partiram da iniciativa popular, ou seja, os eleitores se reuniram, juntaram assinaturas e apresentaram perante a Câmara dos Deputados um projeto de lei que virou lei. Olha só que interessante, gente. A Constituição não prevê a iniciativa popular para a apresentação de projeto de emenda à Constituição, à própria Constituição, de alteração do Código, de alteração da própria Constituição. Tá? Então, essa previsão não existe. Embora alguns autores digam que, por uma interpretação sistemática da Constituição, é possível se defender que há, sim, a possibilidade de iniciativa popular para a alteração do texto da Constituição. É um posicionamento minoritário. Poucos doutrinadores defendem isso. Tá bom? Muito bem. Então nós falamos do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular. E agora eu vou falar para vocês da ação popular. A ação popular é um mecanismo de controle que só os cidadãos, só aqueles que têm título de eleitor, só aqueles que estão no pleno gozo dos direitos políticos ativos e passivos. O que significa isso? Ativos, com pleno gozo dos direitos de votar, de escolher os seus representantes, e passivos, podendo se candidatar a qualquer cargo. Muito bem? Então vamos lá. A ação popular está prevista no artigo 5º, no inciso 73 da Constituição. Vamos ver o que diz? 73. LXXII. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vou explicar para vocês o que está dizendo nesse dispositivo aqui. Então, a ação popular é uma ação que visa anular ou evitar ato praticado por agente público ou por entidade que dependa de recurso público que possa ser lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural. Muito bem? Então, qualquer pessoa que tenha título de eleitor pode entrar com uma ação popular, por exemplo, se o prefeito municipal for tomar uma atitude de desrespeito ao patrimônio histórico. Né? Então, entra com a ação popular. Esta ação é gratuita, eu não preciso gastar com as custas de um processo para mover essa ação. Tá certo? Salvo se comprovada a má-fé, se eu estiver agindo de má-fé. Aí, se eu estiver agindo de má-fé, eu vou ter que pagar as custas
judiciais e os ônus de sucumbência. O que são ônus de sucumbência? São as despesas do processo para aqueles que são derrotados. Porque quando você aciona o Poder Judiciário, a princípio você tem que pagar as custas processuais, né? Mas se você é derrotado, você precisa pagar as custas, as despesas processuais da outra parte e os honorários sucumbenciais do advogado da parte contrária, tá? Então aqui, essa ação é uma ação gratuita para controle, para que o povo possa controlar os atos dos detentores do poder público, e é uma ação gratuita, né? Que só vai ser onerosa se comprovada a má-fé daquele que entrou com a ação. Muito bem? Então nós temos esses 4 principais mecanismos de participação direta do povo nas decisões do Estado. Muito bem? E assim nós terminamos as aulas dessa semana. Na semana que vem nós vamos voltar a falar para vocês da divisão funcional do poder. Muito bem? Então, fica aqui meu grande abraço para vocês, fiquem em paz e até a próxima semana. Grande abraço.